Olá, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos em mais um programa do Pauta Brasil. Esse programa hoje nós vamos estar debatendo sobre a Amazônia no contexto dos acordos comerciais. Portanto, esse programa é uma realização da Fundação Perseu Abramo, do PT, que tem a parceria para a transmissão da TV PT, do DCM, da revista Fórum, da TV 247, da própria FPA pelo YouTube e também pelo Face da presidenta Dilma, do Haddad, da deputada Rosa Neide, do deputado Ayrton Faleiros e também do meu. E nós teremos aqui hoje três pessoas muito queridas que vão estar com a gente colaborando com esse debate tão oportuno, nesse momento em que se estão ocorrendo negociações entre o governo brasileiro e o governo americano, e que está na pauta a Amazônia, e também uma das questões principais que permeiam as negociações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia. Então, nós temos aqui como convidados para colaborar com esse debate a deputada federal Rosa Neide, professora Rosa Neide, que coordena a comissão externa, que foi criada ainda no ano passado, o ano retrasado, melhor, na Câmara Federal, para acompanhar as queimadas nos biomas. Também vamos ter aqui, está aqui presente com a gente, o Rômulo Batista, amigo que eu já conheço de muito tempo, que é biólogo, vive na Amazônia, e ele foi coordenador do projeto de desmatamento e queimadas do Greenpeace. Quero agradecer por ter aceito o convite, deputada Rosa Neide e Rômulo. Também, se der tempo, vamos ter a participação do deputado Ayrton Faleiros, que coordena o fórum, que é composto por parlamentares da Câmara e do Senado e sociedade civil, do Fórum em Defesa da Amazônia. O deputado Ayrton Faleiros está num voo agora e deve chegar em Brasília às 17h30. Pois bem, o tema de hoje, e aqui eu queria pedir, então, para todas e todos que estão acompanhando, que passe adiante e compartilhe, né, porque vai ser um debate muito importante para esse momento, para essa conjuntura que nós estamos vivendo. Em especial, porque eu quero aqui, já no início desse debate, expressar a minha solidariedade para as vítimas, aos parentes e amigos das mais de 350 mil vítimas do Covid que a gente tem aqui até esse momento. E, ao mesmo tempo, evidentemente, expressar a minha indignação, porque nós poderíamos ter evitado pelo menos 80% dessas mortes se nós tivéssemos governo, se nós tivéssemos um presidente da República que trabalhou contra tudo aquilo que a ciência e que os especialistas da saúde recomendaram no mundo todo. E todos vêm acompanhando os índices de morte, de contaminação no Brasil. E todos sabem também que o próprio vírus do Covid-19 tem a ver também com o tema que nós vamos estar debatendo aqui hoje. E todos sabem da importância da Amazônia, pela sua dimensão territorial, pela sua biodiversidade, pela sua diversidade étnica, cultural, dos povos que ali habitam, os amazônidas. Nós estamos falando só na Amazônia brasileira de 20 milhões de habitantes. Todos sabem também dos desafios que tem para o desenvolvimento da Amazônia, para melhorar a qualidade de vida dos amazônidas, e todos sabem que, até pela dimensão e pela sua importância do ponto de vista das mudanças, do debate das mudanças climáticas, de ser o pulmão do mundo, de ter um papel importante para manter a umidade do planeta, de ter um papel importante para manter
como se fala, sequestrado, segurado carbono, pela sua biodiversidade que pode, entendeu, ter um potencial, inclusive, para você buscar remédios, entendeu, para as doenças atuais, como também para futuras doenças, pela sua imensidão de riquezas que tem lá e se torna também cobiça, né, de muitos setores capitalistas internacionais e, inclusive, de muitos países. E ela também tem, para quem está acompanhando aqui no Sudeste, no Sul do país, mesmo no Nordeste, para todo o Cone Sul, ela tem importância também para trazer a umidade e trazer a chuva, né, que alimenta, inclusive, a agricultura em todo o hemisfério sul. Enfim, a Amazônia é grande e nós precisamos reconhecer o papel dela e, por isso, ela chama atenção. Chegou aqui, ainda bem que chegou em tempo, o deputado Ayrton. Mas aí, que eu já apresentei, seja bem-vindo, Ayrton, obrigado também por ter aceito o convite. Pois bem, deputada Rosa Neide, a Amazônia, então, já coloquei aqui, ela tem uma importância muito grande. Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta para vocês três, falar um pouco mais da Amazônia. Como é que vocês veem a Amazônia nesse contexto para o Brasil, no contexto internacional, né? O significado dela, e o que está acontecendo com a Amazônia? Se a Amazônia pode ser considerado, de repente, o passaporte do desenvolvimento para o Brasil, né? Para a melhoria da qualidade de vida, não só dos amazônicos, mas para o Brasil, pelos seus potenciais que tem, sua potencialidade, o que o Bolsonaro e o Salles e o Mourão estão fazendo com a Amazônia? Quais as consequências da política antiambiental, antissocial, relacionada também com o próprio Covid, com o enfrentamento da pandemia? O que está acontecendo com a Amazônia? Gostaria que você falasse um pouco, então, da importância da Amazônia e o que é que está acontecendo hoje lá, em especial você que vem coordenando esta comissão tão importante no âmbito da Câmara Federal, que é a Comissão Externa para acompanhamento aí das queimadas nos biomas brasileiros. Deputada Rosa Neide. Está com o microfone desligado. Sim. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, deputado Ayrton Faleiros. Muita alegria estar aqui com vocês. Eu estou dizendo boa tarde, porque eu estou em Mato Grosso, e nesse momento são 16 horas e 10 minutos. Vocês que estão em Brasília ou em São Paulo, com certeza já estão aí no final da tarde, início do anoitecer. Dizer que é muito importante essa nossa conversa, parabenizo o seu trabalho, como o trabalho do Rômulo e o trabalho muito forte aí do nosso cacique branco da Amazônia, Ayrton Faleiros, que nos ajuda bastante nas reflexões que fazemos na nossa comissão externa e no âmbito da bancada do Partido dos Trabalhadores, com relação à questão ambiental, que você tão bem nos orienta e coordena como uma pessoa ligada à questão do meio ambiente no país. Meu lugar aqui, de onde eu falo, né, Mato Grossense, parte do estado na região amazônica, e talvez um dos maiores celeiros de produção de carne e de grãos do mundo, e com certeza, e por consequência, no Brasil. Na coordenação da comissão externa, que tem, neste 2021, um foco ampliado, deve considerar nessa nova etapa de trabalho, inclusive a proposta de fiscalização e controle que foi proposta pelo deputado Nilton Tato, né? A proposta número 27 de 2019, que é a proposta de fiscalização e controle, que à época, né, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizasse a fiscalização e o controle nas ações do Ministério do Meio Ambiente e nas autarquias vinculadas referente às ações de monitoramento e fiscalização do desmatamento nos diferentes biomas do país. E aqui nós estamos com foco na questão da Amazônia, né? Em relação à Amazônia, a comissão externa tem ao menos uma tarefa, que é contribuir com os diagnósticos dos incêndios florestais do bioma da Amazônia, suas características, consequências, sua questão peculiar e propostas para o enfrentamento de incêndios neste bioma.
Deputado Newton, o senhor colocou com muita propriedade qual é o papel da Amazônia brasileira, né, para o desenvolvimento. E a gente está passando por um momento muito difícil no Brasil. A gente está vendo toda a movimentação neste momento mundial, e o Brasil se atrasou em todo o processo. Em relação aos esforços que a sociedade, a Comissão de Direitos Humanos para a América Latina, que é a OAB americana, tem tentado engajamento nessa atual administração do Biden para uma agenda de proteção e preservação. Então, nesse esforço comum, nós que já nos reunimos, já discutimos, para que possamos participar de forma muito altiva, enquanto organização do povo civil, nós temos que perceber realmente qual é o nosso papel e qual é o papel da Amazônia brasileira. Toda discussão nacional e mundial sobre a destruição de biomas, a gente tem que estar muito atenta. Nós temos muita destruição em nosso país, e as medidas protetivas, estruturantes, precisam também estar sendo discutidas dia a dia. Nós não podemos nos encolher nem um pouquinho, né? Nós temos que estar muito atentos. E aí, no início da nossa conversa aqui, o senhor já colocou de tudo que está sendo feito no país e no mundo, e nas conferências mundiais que o Brasil sempre participou de forma muito determinada, ocupou o seu espaço. Esperamos que em novembro deste ano a gente possa estar, enquanto sociedade organizada, enquanto povos tradicionais e originários, enquanto organizações não governamentais, de forma a realmente propor e falar do lugar onde cada um está, né? Se a gente olhar o que cada povo, principalmente os amazônidas, construiu de forma organizada nos últimos anos, representando a questão ambiental no Brasil, nós temos muito a dizer. O povo brasileiro tem muito a dizer, o povo amazônico tem muito a dizer. Então, nesse sentido, neste governo que nós estamos, que podemos afirmar, infelizmente podemos afirmar, não tem condições de negociar nada de interessante para o país e para o povo brasileiro. É um governo antinacional, um governo antipovo, quer ver a Amazônia e nossos biomas reduzidos a pó. E um dos poucos dividendos que não se destinam à população que mais precisa de nossas florestas e de recursos preservados. Bolsonaro quer leis que estimulam desmatamento, estimula conflitos e violência na Amazônia, como a grilagem de terras. Aqui no estado de Mato Grosso, o deputado Faleiros, que está aí, que tem uma dimensão muito próxima, como é o estado do Pará, onde ele vive, a gente sabe o quanto de terra pública nós temos no estado de Mato Grosso. E agora percebemos a possibilidade forte, determinada, de abrir a porteira para o enfraquecimento do licenciamento ambiental. É isso que eles querem a abertura das terras indígenas para a agricultura empresarial, para o garimpo. Aqui todos os dias as lideranças indígenas falam comigo e falam: deputada, a pressão é muito grande, em cima de caciques, porque toda hora dizendo: olha, vocês vão ser ricos, aluguem as suas terras, arrendem as suas terras. E nós, na Câmara, sentimos, enquanto estávamos presencial, o quanto a bancada do agronegócio defende as terras indígenas para a agricultura de larga escala, para que o veneno cubra tudo. Aqui pulveriza em cima de aldeias, nas proximidades, das famílias, pequenos produtores no campo. Então, estamos realmente vendo a boiada passando, e é isso que este governo quer, né? É uma questão de atividade mineral desenfreada e querendo os últimos redutos existentes aí conservados e protegidos pelos povos indígenas. Esse governo numa cobiça que não tem como nem quantificar, para desregulamentar o uso da terra, a proteção da terra. E eu vejo muito dos povos indígenas, eles me ensinam muito, dizendo: a terra é a mãe, a terra nós temos que tratá-la como mãe, e a mãe do nosso povo está sendo destruída o tempo todo, e nós percebemos e acompanhamos isso. Então, tudo que esse governo
fizer de acordo, com certeza é para validar e financiar uma agenda de destruição ambiental, e patrocinada por eles, né? Sendo de Mato Grosso, os principais produtos da pauta exportadora brasileira, que no exterior são associados aos riscos de desmatamento, que são a soja e a carne, os principais produtos aqui de exportação, mas também exportamos algodão e tantos outros produtos, vendidos principalmente para a China e outros países asiáticos. Então, imaginemos, né? Temos que bater muito nas certificações na cadeia de fornecedores, para que cobrem da produção brasileira o papel que tem que exercer. No âmbito do acordo do Mercosul e da União Europeia, já vimos a França criando embaraços em razão do perigo Bolsonaro-Salles, né? Como temos um presidente, uma agenda que nos envergonha e deixa o mundo atônito, a tendência é cada vez mais os países pressionarem empresas locais e dificultarem a entrada de produtos brasileiros. Os nossos produtores também precisam entender. Tem alguns que compreendem. Aqui conheço pessoas da cadeia do agronegócio que já desconfiam fortemente dessa situação. Não preservar o meio ambiente é fazer um boicote à própria exportação. Por exemplo, em relação à carne, que há países que competem e que podem, em prejuízo ao produto brasileiro, ir endurecendo os argumentos e as medidas de indução para incentivar boicote a produtos brasileiros em razão da preservação ou da não preservação do meio ambiente. Então, nesse momento histórico, nesse momento de pandemia, ontem a gente viu o presidente da França, né, fazendo galhofa com a questão da cloroquina, né? Todo mundo rindo num deboche para dizer que o produto da cloroquina já foi, inclusive, orientado pelo governo brasileiro. Aí, com a questão da pandemia, onde nesse momento nós somos o ápice, o presidente da França já proibiu a entrada e saída, ninguém vem para cá e ninguém daqui vai para lá. Então, nós somos o medo do mundo, a dor do mundo, né? Aqui é o epicentro, a chegada de um brasileiro, de uma brasileira em qualquer outro país, cria uma situação que não é bem-vindo, porque nós estamos levando a questão do vírus, exportando o vírus mundo afora, outras cepas, né? E como, Nilton, você disse no início, tem tudo a ver com a questão do descontrole ambiental. Se essa questão, esse modelo atual que a gente tem de pandemia, a gente pode estar escrevendo uma história e dizendo qual será a próxima pandemia, de onde virá o próximo vírus do descontrole ambiental na região amazônica. Outros tantos vírus poderão estar nascendo, estar à disposição da humanidade, porque a gente não equilibra o meio ambiente. Então, Salles, Mourão e Bolsonaro é um trio que se juntou para desestruturar a política que eles têm, é uma política que o mundo inteiro passa a nos olhar como um país que perdeu crédito. Você que da área ambiental sabe muito bem, nós já tivemos muito crédito. O Brasil já chegou de forma afirmativa com o presidente Lula, com a presidente Dilma, em conferências, nos orgulhando. O Brasil tinha um lugar no mundo, um lugar de fala do Brasil. E hoje nós temos a vergonha do mundo. Vai os gestores brasileiros, vai Salles, fora do país, falar de questão ambiental? Vai Mourão, vai Bolsonaro? Então, nós estamos bem envergonhados do que estamos passando neste momento, e por isso mesmo é nosso papel parlamentar apoiar as organizações, apoiar todos que militam, para que a gente possa continuar escrevendo o nosso capítulo na história, defender o meio ambiente, defender a vida, porque essa é a nossa condição de ter vindo para esse planeta, para a nossa casa comum, como nos orienta o Papa Francisco, viver numa casa comum e cuidar da casa comum. É isso, fica aqui à disposição dos companheiros para a gente continuar nesse debate, nesse diálogo. Obrigado, deputada Rosa Neide. Fique por aí, tá? Porque nós vamos continuar a conversa. Para todas e todos que estão acompanhando a gente, partilhe, passe à frente. E aqui agora eu queria chamar, então, o Rômulo Batista, do Greenpeace. Ele coordenou a campanha de desmatamento e queimadas do Greenpeace. Bom, Rômulo, além dessa questão de falar para você, que já é quase uma amazônica, há muito tempo vivendo na Amazônia,
e, portanto, conhece com profundidade. E então tem um trabalho fantástico que o Greenpeace já vem fazendo há muito tempo, né, de monitoramento, acompanhamento, denúncias, campanhas, né, chamando a atenção com relação à violência, ao desmatamento. Você também como biólogo, tá? E até porque o Greenpeace, como é uma organização internacional, também mobiliza e faz campanhas internacionais. Então, eu queria que você também falasse um pouco o significado da Amazônia para você, o que ela representa para o Brasil, para o planeta, tá? O que é que está acontecendo, né? Você tem aí, evidentemente, um histórico, né, de relacionamento dos altos e baixos com relação ao controle de desmatamento, queimadas na Amazônia, e aí também emendar um pouco o significado, né, do ponto de vista internacional para o planeta, né, da Amazônia. Então, com você, Rômulo. Obrigado. Queria começar agradecendo o convite para a gente falar de um tema tão importante, que é a Amazônia, o desmatamento que ocorre e os acordos comerciais. Cumprimentar a deputada Rosa Neide, deputado Milton Nato, deputado Ailton Faleiros e, principalmente, também a todos que estão nos ouvindo, seja por que plataforma for. Falar da importância da Amazônia, para mim, assim, é uma coisa muito natural. Eu vim para cá, basicamente, como um biólogo recém-formado, apaixonado pela floresta, mas acabei ficando todos esses anos por conta do povo da floresta e dos amazônicas. Eu fiquei apaixonado por essa cultura, apaixonado por essas pessoas e como elas tinham o seu modo de vida relacionado com a floresta e preservando ela. O deputado Nilton Tato falou, eu sou biólogo, então vou trazer alguns números também. Então, eu queria primeiro começar a falar da grandeza da Amazônia. Eu lembro, ali por final de 2004, 2005, quando eu cheguei aqui, o que mais me impressionou foi a escala. Eu venho de uma cidade no Paraná, que é banhada pelo Rio Paraná, que é um dos maiores rios do Brasil. Aqui na Amazônia, ele seria chamado de Igarapé, que é um rio pequeno aqui na Amazônia, devido à enormidade dos rios e da bacia amazônica. A maior bacia de água doce do mundo, o rio com o maior volume d'água e com a maior extensão do mundo, nascendo nos Andes e desaguando no Atlântico. Lugar de maior biodiversidade do mundo, onde você tem a maior quantidade de formas de vida. E eu fico pensando, imagine desmatar uma Amazônia para você ter o pasto e o gado. Você troca aí milhares de espécies animais, vegetais, bactérias, vírus, por 2 espécies numa área, ou uma monocultura, ainda pior, com uma espécie só. Para a gente ter ideia, estimativas mostram que a gente tem aí por volta de 30% de todas as espécies terrestres e de água doce no mundo se encontram aqui na Amazônia. Isso é uma enormidade, isso é um privilégio, isso é um orgulho para cada um dos brasileiros, eu tenho certeza. E como já foi mostrado por diversas pesquisas, aí mais de 80%, quase 90% dos brasileiros acham que a gente deve sim preservar a Amazônia. Acham que a gente deve sim preservar os amazônidas originais, as populações indígenas, também as populações ribeirinhas, também as populações caboclas e as populações quilombolas, chamadas de populações tradicionais. Só para a gente ter ideia da enormidade dessa floresta e da importância dela, a Amazônia muitas vezes é referida como pulmão do mundo. Eu prefiro chamar ela de coração, porque as árvores, a floresta aqui, ela bombeia a umidade para a atmosfera num volume tão grande que ele é maior do que a quantidade que o rio Amazonas, o maior rio do mundo, em volume d'água, despeja no Atlântico todo dia. Toda essa umidade serve para, além de outras coisas, a regulação climática, né? A umidificação dessa atmosfera, essa umidade ela percorre aí o mundo todo, mas também é o grande irrigador do Brasil. Se a gente pegar a faixa, ali parte do centro-oeste e do sudeste brasileiro, em todo o resto do mundo, a gente tem desertos. Desertos na África, desertos na Austrália, na Oceania, né?
Então, você tem aí a Amazônia como grande irrigador da América do Sul e do Brasil. Uma outra coisa super importante é citar os povos indígenas. A gente tem centenas de diferentes etnias na Amazônia, falando centenas de diferentes línguas na Amazônia, e estimativas aí de quase, são dezenas de povos, ou não contatados, ou em alto isolamento, que preferiram não entrar em contato com essa sociedade dita moderna, ou a sociedade branca. Então, isso traz também um pouquinho aí do aspecto da beleza, do tamanho e da importância da Amazônia, mas, infelizmente, a gente não tem cuidado tão bem, né, desse local tão importante mundialmente. Eu queria trazer aqui alguns números dos últimos 2 anos de queimada. Se a gente pensar aí 2019 e 2020, segundo o INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dado oficial, em ambos os anos a gente teve uma área acima de 72 mil quilômetros quadrados queimados. Dado oficial, está lá. Isso, mas 72 mil não me parece muito. Isso são mais de 10 milhões de campos de futebol queimado na Amazônia Legal brasileira. Isso é quase o dobro dos 43.170 que a gente teve no ano de 2018. Aí a gente fala, mas comparar 2 anos com um só pode ser complicado, vamos fazer uma média. Nos 2 anos do atual governo, a gente teve 74.500 quilômetros quadrados queimados. E nos 2 anos anteriores, em 2018 e 2017, a gente teve uma média de 67 mil quilômetros quadrados. Parece pouco, 7 mil quilômetros quadrados, a mais ou a menos. Nós estamos falando de mais um acréscimo nessa média de 1 milhão de quilômetros, de 1 milhão de campos de futebol a mais queimado nos últimos 2 anos. Se a gente parar para olhar o desmatamento, de novo, dados oficiais, programa PRODES do INPE, em 2019, a gente teve 10.129 quilômetros. Em 2020, 11.088 quilômetros. Eu não vou nem fazer média aqui, porque é vergonhoso, assim. Só para a gente ter ideia, o desmatamento não passava de 10 mil quilômetros desde 2008. Nós regredimos mais do que 12 anos no combate a esse desmatamento. Né? E assim, estamos aí vivendo um momento de completo desalento dos órgãos de fiscalização e controle. O orçamento esse ano para a pasta ambiental, quando você faz a progressão pela inflação, ele é o menor dos últimos 20 anos. A gente tem aí o Fundo Amazônia deixou de existir, um grande financiador da preservação, das ações de fiscalização e controle do próprio IBAMA. Recentemente, o ARPA, Programa Áreas Protegidas da Amazônia, o maior programa de conservação, de unidades de conservação de florestas tropical do mundo, sendo suspenso pela falta de renovação de um acordo com a fundação que é gestor do fundo que banca esse programa. E hoje, né, eu acho que fazer uma parte aqui é importante. Hoje foi, pela primeira vez em 2 anos, o governo soltou um plano para a Amazônia que trazia uma meta de combate ao desmatamento. E o que ele trouxe como meta é que ele quer, em 2022, atingir a média do desmatamento de 2016 a 2020. Estamos falando aí de aproximadamente 8.700 quilômetros quadrados. É menor do que nos últimos 2 anos? É menor. Só que se a gente olhar qual foi o desmatamento em 2018, né, um ano imediatamente anterior a esse governo assumir, o desmatamento foi 7.500 quilômetros quadrados. Ou seja, eles têm um plano para diminuir o desmatamento na Amazônia que permite 1.200 quilômetros a mais por ano, né, do que quando eles assumiram o governo. Vale lembrar que daqui a aproximadamente uma semana a gente tem uma reunião aí de clima, né, o Climate Summit, chamado pelo presidente Biden, onde o governo ele já disse que só irá fazer qualquer tipo de acordo com o Brasil para ajudar a preservar a floresta se você tiver um plano. E o plano que foi apresentado hoje
é que vai haver mais desmatamento agora do que houve quando começou esse governo. A gente já teve metas muito ambiciosas, o Brasil já foi exemplo no combate ao desmatamento. Entre 2004 e 2012, só para a gente citar um período, e não estou aqui querendo comparar, são números, são fatos do próprio INPE, órgão oficial. Em 2004, a gente tinha 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Em 2012, isso foi menos do que 5 mil quilômetros quadrados, mais de 80% de queda no desmatamento. A gente tinha acordos internacionais onde a gente se comprometeu a baixar 80% do nosso desmatamento, onde a gente tem um plano nacional de mudanças climáticas, que já foi regulamentado, inclusive, e que trazia que para 2020 nós deveríamos baixar 80% do desmatamento em relação à média de 96 a 2005. Essa conta daria 3.925 quilômetros quadrados. E o que esse governo está prometendo? Não para esse ano, mas para o ano que vem, é entregar praticamente 2 vezes isso que foi prometido para o ano passado. Isso, ao meu ver, é só mais um exemplo da antipolítica ambiental praticada por esse governo. A gente poderia passar horas aqui enumerando os diferentes atos infralegais de instrução normativa. A gente teve aí a extinção da licença de exportação pelo IBAMA para a exportação de madeira, que ocorreu também. A gente tem aí diversos exemplos que a gente poderia trazer, mostrando o quanto o Brasil tem perdido esse seu espaço de negociação. Quando a gente fala em acordos comerciais, quando a gente pensa qual é a economia do futuro, todos os países mais ricos, todos os países mais desenvolvidos, desenvolvimento tecnicamente, vamos falar assim, tecnicamente, digitalmente, eles estão falando uma economia verde. Então, aproveitando, infelizmente, a gente tem essa pandemia que vai ficar marcado na vida de cada um aqui. Todo mundo perdeu alguém muito próximo, todo mundo perdeu um parente, um amigo, alguém querido nessa pandemia. Me solidarizo com todas as pessoas, com todos os familiares que estiveram, mas nesse momento, as pessoas que estão rediscutindo o que seria a volta à normalidade, na verdade, estão apregoando uma nova normalidade, uma economia verde, baseada no cuidado ao meio ambiente. A gente sabe que as mudanças climáticas, se chegarem, vão ser tão avassaladoras quanto essa pandemia. E a crise da perda de biodiversidade, a gente tem que lembrar que a grande maioria dos alimentos que são produzidos depende de polinizador. E polinizador nada mais é do que um inseto, né? Ele é parte dessa biodiversidade. Então, ao não preservar a Amazônia, a gente está pondo em risco a economia brasileira. O acordo EU-Mercosul, diversos países já se manifestaram, por exemplo, que não fechariam esse acordo enquanto não houvesse diminuição do desmatamento na Amazônia. A gente tem diversos países, em especial na Europa, falando sobre leis, que a sigla é FERC, que, traduzindo de maneira direta, seria leis sobre a importação de commodities de alto risco de desmatamento. França, Alemanha, Holanda, a Inglaterra, todos os grandes clientes do agronegócio brasileiro na Europa estão elaborando leis que vão coibir a entrada desses produtos nos países. O preservar a Amazônia, além de uma garantia para o futuro, não só dos brasileiros, mas de como todo o planeta Terra, também é uma necessidade econômica do país. A gente precisa garantizar que não vai haver impedimento de receber produtos do Brasil por conta desse completo abandono das políticas ambientais que a gente vive nesses últimos 2 anos. Obrigado, Rômulo. Quero pedir para todas e todos que estão acompanhando a gente, compartilhe, passa à frente. Importante divulgar esse debate. O Ayrton, deputado Ayrton Faleiros, está no aeroporto, deve ter acabado de desembarcar agora lá em Brasília, que amanhã vai coordenar um evento importante. E, deputado Ayrton, você já foi deputado estadual, sindicalista, organizando
os agricultores familiares, populações no Pará, na Amazônia, na verdade, como um todo, que conhece muito bem os povos da Amazônia, né? Conhece bem essa diversidade, como também da diversidade ambiental. Eu fiz uma questão, primeiro aqui para a deputada Rosa Neide e também para o Rômulo, um pouco para colocar o que significa a Amazônia, nessa imensidão da Amazônia, do ponto de vista dessa diversidade socioambiental, né, da importância dela para o planeta, né, para o Brasil, mas também quero saber, e aí você como deputado federal, tá? Me pergunta para você, o que está acontecendo agora? O que a Amazônia perdeu? O que os povos da Amazônia perdeu, né, também? Tá? Saber o que está acontecendo agora com a política antiambiental, antissocial, né, do Bolsonaro, do Guedes, do Mourão, enfim, desse governo que está aí. E eu quero aqui provocar também, que tanto a deputada Rosa Neide como o deputado Romulo já fez um pouco das relações e da importância da Amazônia nesse debate internacional, dos acordos internacionais, que a gente vai aprofundar mais. Mas de você também colocar um pouco, né, porque você acompanhou de perto, tá, recentemente, como é que o Brasil era visto internacionalmente com a sua responsabilidade, eu estou falando com a responsabilidade do Brasil, dos brasileiros, de cuidar da Amazônia, porque ela é importante para o Brasil e ela é importante para o planeta. Deputado Ayrton Faleiro, obrigado por ter aceito o convite. Com você. Obrigado aí pela tolerância das nossas correrias. Eu ainda estou no aeroporto. Cumprimentar você, Newton Tato, que é o nosso secretário de Meio Ambiente do partido, mas também uma figura que eu diria, né, Rosaneide, é o nosso professor nesse debate mais global aí da questão socioambiental do Brasil, com digamos assim, com alcance internacional, mas também muito inteirado das questões da Amazônia. Quero cumprimentar a Rosa Neide, que tem cumprido um papel determinante nesse debate como parlamentar, de forma muito global, mas nessa comissão externa dos biomas sobre as queimadas. Cumprimentar o Rômulo, que também é uma figura que a gente se conhece há muito tempo, também muito preparada para... e a sua exposição demonstrou isso para o debate. Eu vou começar aqui, cumprimentar nossos internautas também. Eu vou precisar uma água aqui, Tainá. Se tiver cafezinho, pode trazer também. A Tainá chegou aqui no aeroporto. Mas eu vou começar aqui dizendo que tem duas coisas que nos motivam e até exigem de nós um processo, digamos assim, mais acelerado de formulação, né? Eu diria assim que esse governo Bolsonaro, o bolsonarismo, no que se refere ao meio ambiente, no que se refere aos povos da Amazônia, no que se refere à Amazônia, ele exige de nós uma reação, porque ele é uma ameaça. Ele não é só uma ameaça do ponto de vista do genocida que é no tratamento da pandemia. Ele tem uma estratégia muito clara de ataque aos territórios dos indígenas, tanto do ponto de vista das suas terras, como também do minério e dos seus recursos naturais, como também um ataque direto no que se refere às unidades de conservação criadas nos governos anteriores, com muito destaque aí para o governo Lula e a Dilma, mas começou antes, ainda no governo Fernando Henrique, a criação das unidades de conservação. E, ao mesmo tempo, um ataque na flexibilização da legislação ambiental e o desmonte dos órgãos de fiscalização e controle para proteger o meio ambiente. Esse é um componente muito importante. Mas eu tenho dito de que, além dessa exigência de uma reação, nós também temos que entender que a Amazônia, ela hoje
mais do que nunca, mas ela sempre teve isso, mas hoje talvez com uma maior consciência, uma consciência mais abrangente da comunidade internacional, da sua importância para o equilíbrio climático. Mas é mais que o equilíbrio climático. Eu acho que a Amazônia ela é um berçário, ela é uma área que permite, digamos assim, pensarmos do ponto de vista, vou chamar da saúde humana, mas também da saúde do planeta, da diversidade. O que nós temos na Amazônia, entende? Não dá nem para... A ciência sabe disso que eu estou falando. Nós exploramos muito pouco o potencial, inclusive econômico, que a Amazônia tem, e eu vou falar um pouco disso, tá? Para, inclusive, a população que mora lá, mas para o planeta, para a economia brasileira. A Amazônia não é o problema, para mim, a Amazônia é a solução de muita coisa, né? Então, existe uma exigência, mas existe uma esperança também. Eu vou dizer a vocês, vocês vão prestar atenção na minha exposição, eu vou fazer algumas proposições aqui, mas eu acho assim, se não tivermos governos comprometidos, tanto com, digamos assim, com a responsabilidade do monitoramento, controle, mas também governos com capacidade de indução de uma economia adequada a essa realidade amazônica. Então, é dessa Amazônia que nós estamos falando. A Amazônia, ela é... Eu vou dizer assim, agora eu vou entrar no coração de um debate aqui global, que é o seguinte: o que se espera da Amazônia? Do ponto de vista, inclusive, internacional. O núcleo ambiental nosso, a Fundação Pessoa Abramo, tem aprofundado um debate muito rico de entendermos qual é o cenário que está colocado. É um cenário da expansão do consumo. Acho que a deputada Rosaneide deu um toque nisso. Expansão do consumo de alimentos, pegando China, pegando Índia, mas e os contratos que nós já temos? E o que nós já entregamos para a Europa e para outros continentes? Então, diante desta expansão, nós podemos ter certeza de que a busca de áreas para aumentar a produção vai ser uma constante. E então biomas como a Amazônia, como o Cerrado brasileiro, são, digamos, focos de interesses desta expansão. Então, isso é um lado que nos preocupa muito. E ela encontra uma receptividade, vou chamar em grande parte do setor produtivo brasileiro, que tem um olhar para o lucro imediato, que tem um olhar para a sua única geração, que não tem responsabilidade com o futuro. Então, esse é um componente que nos chama bastante atenção. Mas também, por outro lado, acho que joga a nosso favor de que existe, pela importância do equilíbrio climático, pela importância da vida, existe sim também mercados consumidores e também um movimento global de que não aceita ver a Amazônia, ver o Cerrado brasileiro se tornando fronteira aberta para satisfazer essa expansão do consumo de alimento numa produção que venha ameaçar esses biomas, porque os biomas eles se alteram conforme a intervenção humana. Então, acho que esse é um outro componente que nós temos que considerar. Então, nós vivemos um debate brasileiro, mas é um debate global. Nesse sentido, eu gostaria de tratar de um outro componente, já na lógica de a gente pensar no que eu vou chamar, além desse diagnóstico que nós podemos aprofundar mais, mas eu vou falar aqui, também nós podemos avançar numa proposição sobre o que eu vou chamar aqui de uma nova economia
sobre a possibilidade de nós estabelecermos pactos globais que vão além dos acordos climáticos, que vão além só da questão ambiental. Nós precisamos de um pacto que venha responder, por exemplo, além das questões ambientais, que venha responder também às questões sociais, porque nós podemos ter uma economia na Amazônia, por exemplo, que ela venha fortalecer os sujeitos produtivos da produção familiar rural, que envolve as populações indígenas, os agricultores e agricultoras familiares, o extrativismo, os quilombolas, estes segmentos que preservam a floresta. Mas também é preciso que esses mercados, esse pacto, né, seja um pacto que traga consigo responsabilizações de setores que vão além do rural. Eu, por exemplo, não imagino nós conseguimos, porque não adianta só dizer não. É muito fácil só dizer não. Eu quero ver como é que a gente diz sim para produzir de forma sustentável, que não seja uma economia homogênea de destruição, mas que se aproveite dessa riqueza que nós temos na floresta. Por exemplo, por que não investir no que nós temos embriões fantásticos nas universidades para a industrialização, por exemplo, de medicamentos como uma estratégia? Por que não investir na produção de alimentos saudáveis? Porque essa política do diagnóstico inicial que eu fiz é a política que ela destrói o meio ambiente, produz sobre a concentração de terras e de renda, latifundiarização, e produz sobre a base de ameaça à saúde humana e à saúde do planeta. Então, nós podemos nos oferecer numa proposta, inclusive criando redes de produtores e consumidores globais, de aquisição de alimentos produzidos com esse componente socioambiental. Então, quando eu digo que nós temos uma esperança, eu tenho uma esperança, sinceramente, de repente, o Lula voltar a ser presidente da República, nós avançarmos de ter um governo comprometido com essa temática, comprometido com essas populações, comprometido com o meio ambiente, e que seja capaz de ser indutor dessa nova política. Então, Newton Tato, eu paro por aqui inicialmente, mas eu acho que nós temos que acelerar nas proposições que venham nos colocar numa condição de que está, além de dizer não, além de dizer do que nós discordamos, nós temos que ter uma proposta mais ousada, com políticas, com programas e com participação internacional para apoiar uma nova socioeconomia que cuide da saúde das pessoas que consomem os nossos alimentos, mas que cuide da saúde do planeta na lógica em que foi o Sino da Amazônia, coordenada pelo nosso querido Papa Francisco. Obrigado, deputado Ayrton. Nós temos 9 minutos aqui para encerrar o programa. Está acontecendo, nesse momento, conversações entre o governo Bolsonaro e o governo Biden, que pode resultar num acordo de cooperação internacional, ou pelo menos dos Estados Unidos, para a proteção da Amazônia. Então, aqui direto, e aí eu vou dar 2 minutos para vocês, porque no final eu quero que o Ayrton fale do evento de amanhã, tá? Rosa Neide, você concorda que o Brasil precisa de apoio internacional para cuidar da Amazônia? E em que condições? E por quê? Tato, eu vejo que o Brasil precisa, nós sempre tivemos apoio, acho que a Amazônia, como Ayrton disse, né, nós podemos ser os indutores de um novo modelo de política, né? Redes de produtores e consumidores
levando em consideração o meio ambiente, isso de uma forma global. E a indução de conservação do meio ambiente, de segurança para os nossos biomas, a gente precisa de uma discussão global. Isso é fundamental. Agora, nós precisamos estar com a nossa sociedade organizada na mesa de negociações, fazendo e dizendo o que é importante para nós, dos nossos povos tradicionais, dos nossos povos originários. O nosso povo sabe dizer o que é importante. Nós não podemos ficar à mercê de um governo que não está nem aí, nem um pouquinho preocupado com as questões referentes à nossa conservação ambiental. Temos que batalhar muito, temos que trabalhar para que a política comercial torne-se cada vez mais linkada com a questão ambiental. Que para a política comercial, a gente também tem que ter um instrumento que é a política ambiental e climática, dentro daquilo que é da competitividade internacional, mas colocamos as questões do clima e do meio ambiente como indutor de qualquer discussão. Rômulo. Obrigado, Rosaneide. Rômulo, o PT, no ano passado ainda, produziu um Plano Nacional de Reconstrução e Transformação do Brasil. E que uma das propostas que colocou, inclusive nesse plano, é a retomada do PPCDAM, reconstrução dele. Tá? Que mais precisa ser considerado, né, num debate, num acordo internacional de cooperação, como, por exemplo, esse que está sendo debatido, né, que o Biden está provocando, né, ou mesmo do Mercosul. 2 minutos, Rômulo, e obrigado por ter vindo. Não, acho que o auxílio, a ajuda internacional é muito importante, né? A gente sabe que, infelizmente, o Brasil tem ainda muito a caminhar para diversos problemas sociais, ambientais que precisam ser resolvidos, e a ajuda internacional é bem-vinda, mas não a qualquer custo, né? Esse governo tem mostrado desde o início que a questão ambiental não é uma coisa que ele se importa ou até mesmo ele defenda. Bem pelo contrário, muitas vezes aparenta estar andando aí de mãos dadas com aqueles que lucram com a destruição ambiental. Em abril do ano passado, o Greenpeace, junto com outras diversas organizações, elencou aí alguns pontos que seriam importantes para a retomada e para a diminuição do desmatamento. O primeiro, mais evidente, era a retomada do PPCDAM, Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, que foi abandonado. A volta de pessoas, funcionários de carreira, aí para a chefia e coordenação de ICMBio, FUNAI e IBAMA, porque eles sabem fazer e já fizeram esse combate ao desmatamento. A volta do financiamento, né, a volta do Fundo Amazônia, nos mesmos moldes do que ele foi criado, que provou ser uma ferramenta importante para o combate a esse desmatamento, e também aí um aumento na penalidade dos crimes ambientais. Infelizmente, a gente sabe que os crimes ambientais no Brasil têm uma pena muito pequena, geralmente se dá por meio de multas, e mais de 95% dessas multas não são pagas. Importante, só para finalizar, esse ponto que o deputado Arthur Faleiro trouxe sobre a questão da produção e consumo. Às vezes, o desmatamento da Amazônia parece tão longe, tão difícil da gente contribuir para isso. É importante a gente saber que mais de 80% da Amazônia é desmatada para a produção de carne. O Cerrado, em sua grande parte, tem sido desmatada para a produção de soja. E essa soja não é para fazer tofu ou óleo de soja, essa soja é para fazer ração, para alimentar animais para a produção de proteína animal. Então, é importante a gente pensar aí também que a gente pode dar a sua contribuição mesmo de casa, diminuindo ou parando, vai de cada um, o consumo de proteína animal, você já tira um pouco dessa pressão. Acho que esse é um tema super interessante e fica aqui a minha dica, ou a minha fala de ser um assunto super importante para trazer também para um debate, né? Modo de produção e consumo e como a gente vai produzir e preservar a Amazônia no futuro. Obrigado, Rômulo. Ayrton, 2 minutos para você dizer o que é que vai acontecer amanhã, esse evento coordenado pelo Fórum em Defesa da Amazônia, que você coordena, né, e qual a importância desse evento para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui também ajudar na mobilização para amanhã. Bom,
Vamos lá, fazer o exercício aqui em 2 minutos, né? Para o pessoal que está nos assistindo, o que está ocorrendo? O governo Biden, com toda a sua legitimidade, e parabéns por ter vencido lá o Trump, que é o bolsonarismo deles lá, ele está realizando um encontro chamado a Cúpula do Clima, pegando em torno de 40 países, para discutir essas questões climáticas. Já se esperava isso do Biden, e o Brasil é um dos 40 países convidados. Qual é o problema? Que ele só convidou o Bolsonaro. E nós temos informações de que se está construindo um acordo do governo Bolsonaro com o governo Biden sobre apoios para preservar a Amazônia. Então, nós discordamos frontalmente. Quando eu falo nós, depois eu vou dizer qual é o público que vai estar mobilizado, não é eu. É grande parte do Congresso brasileiro que compõe o Fórum da Amazônia. Nós somos 6 partidos de oposição que compõem o Fórum da Amazônia. Frentes parlamentares como indígena, quilombola, ambientalista e etc. Mas também mais de 33 organizações socioambientais e sindicais, SBPC, OAB, Movimento Estudantil. Nós somos um grande fórum de entidades que discordam do método de fazer um acordo de portas fechadas, sem conversar com o governo brasileiro, sem conversar com o Fórum de Governadores, que, aliás, já marcou presença. O Flávio Dino vai estar conosco no debate amanhã, sem conversar com as organizações sociais e ambientais brasileiras. Mas nós queremos ir mais longe. O nosso protesto amanhã também é porque nós não aceitamos que o governo Biden faça um acordo com o Bolsonaro. O Bolsonaro não fala pela Amazônia, o Bolsonaro é inimigo dos povos da Amazônia declarado e inimigo do meio ambiente. Ele é responsável por essa tragédia genocida da pandemia no Brasil, inclusive nos povos da Amazônia. Então, se o governo Biden quer discutir apoio, nós aceitamos, nós não somos contra apoio. Mas nós queremos que seja um apoio discutido com o Brasil, porque o Bolsonaro não representa e não tem, eu diria assim, não merece esse crédito por tudo de mal que ele tem feito para o meio ambiente, para os povos indígenas, para as populações amazônicas. Então, nós vamos ter um debate pela parte da manhã, que é denominado Emergência Amazônica, em defesa da floresta e da vida. À tarde continua um evento que ele se casa com um evento também em Washington, nos Estados Unidos, dos congressistas e a sociedade, que nós vamos estar participando também, para continuar um debate que é chamado Fórum Climático Amazônico, para que a gente diga que não concorda com esse método e que o Bolsonaro não nos representa em qualquer acordo global sobre a Amazônia. Então é isso, e nós queremos convidar vocês. Só na sala de participação tem 500 vagas para vocês se inscreverem e participarem. Mas as redes nossas vão transmitir, e no final nós vamos ter uma coletiva de imprensa às 13 horas para a gente expressar as resoluções. Nós vamos ter resoluções, uma carta e um manifesto desse evento. Obrigado, Tato. Obrigado, deputado Ayrton, obrigado, Rômulo, deputada Rosa Neide, por ter aceito o convite nesse debate tão importante nesse momento de enfrentamento da Covid. Quero aqui agradecer a toda a equipe da Perseu Abramo, em nome do Arthur, agradecer a parceria aí do Diário do Centro do Mundo, da revista Fórum, TV 247, né, os companheiros Fernando Haddad, a companheira presidenta Dilma, né, que também participa aqui da transmissão, e você, né, que acompanhou aqui pelas redes sociais, que passe adiante. Obrigado por ter acompanhado o Pauta Brasil, né, que tem pelo menos
toda semana, 2, 3 debates aqui, trazendo temas da conjuntura. E recomendo aqui, entendeu, que todos e todas tomem conhecimento do Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Tem muitas ideias ali que nós precisamos debater para enfrentar este momento atual e, ao mesmo tempo, começar a pensar no projeto de futuro, porque nós estamos num momento muito difícil, mas também tem saída, né, tem luz no fim do túnel. Então, vamos esperançar nesse centenário de Paulo Freire, tá? E começar a aproveitar esse momento também da crise para a gente pensar projeto de futuro. Obrigado, boa noite para todas e todos. Boa noite.